Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje é a lição de número 12, datada do dia 22 de março de 2020, com o título Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo está em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescer Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. A verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitos e plenos. Esta lição é a penúltima, está falando sobre as duas naturezas do Criador. E ela fundamenta tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Jesus possuía duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. A natureza divina relata o fato de Jesus fazer parte da classe divina. Somente 3 pessoas podem fazer parte da classe divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. No caso, Deus Filho é Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, o Verbo encarnado. Agora, a natureza espiritual dos anjos é uma outra classe, a classe de seres espirituais. Estes não são eternos porque foram criados. E também a classe humana já é uma outra classe, são a classe das pessoas, como o próprio salmista disse, os anjos e os homens. E os homens foram um pouco menor do que os anjos, no sentido de que os anjos eles não estão limitados ao espaço. Os homens estão limitados ao espaço e às circunstâncias. Todavia, os anjos eles não são participantes da classe divina porque não são eternos nem têm os atributos que a divindade tem. Agora, quando falamos da natureza de Jesus, estamos falando da classe que ele é,
a classe divina e os seus atributos que são peculiares da natureza divina ou das pessoas que compõem a classe divina. E como Jesus ele compõe a classe divina, ele tem os atributos que são inerentes destas pessoas da classe divina, que falaremos agora a partir de agora, na sequência, explicando por que Jesus é plenamente Deus e é participante da natureza divina. O primeiro ponto que a lição coloca é a eternidade. Então Jesus, ele faz parte da natureza divina. A sua natureza divina é porque ele tem os atributos que são peculiares da divindade. Por exemplo, eternidade. E a eternidade é não ter um começo e nem ter o fim. Aliás, ele é o começo, ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Não tem como explicarmos em detalhes ou até mesmo temos dificuldades para entender como que o nosso Deus não teve um princípio. Porque nós estamos habituados com o princípio. Tudo em nossa vida e em torno de cada um de nós há um princípio. Nós conhecemos o nascimento dos nossos filhos, a construção, o início da construção de algo, até mesmo o início da formação de alguém que está concluindo, até mesmo o início de uma faculdade, o início de tudo, o início de uma árvore, o início de tudo nós temos. Agora, quando falamos em Jesus que ele não tem princípio, ele é o princípio, ele não tem começo, como que ele surge na história? A nossa mente fica igual à do salmista. Quando o salmista estava tentando entender os atributos de Deus, ele dizia assim: se eu fizer o meu ninho nas estrelas, tu lá estarás. Se eu fizer a minha morada nos mares, tu lá estarás. De repente, quando ele começa a dialogar e querer entender sobre esses aspectos dos atributos divinos, de repente ele diz assim: tal ciência é maravilhosíssima demais para mim, de tal forma que eu não posso entender. Então nós temos essas dificuldades, porque nós estamos acostumados a ter princípios em tudo. E de repente Deus, ele é o princípio, ele não tem origem na sua criação. Jesus, ele já era antes da encarnação do Verbo. Para os discípulos e para a multidão que estava com os discípulos, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então a multidão pegou em pedras porque tanto o eu sou estava se referindo ao tetragrama, né, Yahvé. Então era uma referência a Deus Jeová. E Cristo estava se titularizando como da semelhança de Jeová, o que causou uma revolta nos fariseus, na multidão, que sabiam da lei, que só existia Deus Supremo, só adorava um Deus, e eles não tinham Jesus como um Deus, e Jesus era Deus. Ele estava falando dessa natureza antes que houvesse se tornado o Verbo encarnado. Aí nós poderíamos falar da onisciência de Deus, de saber tudo. Ele conhecia todas as coisas, sabia todas as coisas, podia todas as coisas, conhecia tudo, né? A onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, são atributos que estão presentes na vida de Jesus. E a lição ela tem as referências que mostram isso. Referências como João capítulo 1, versículo 4, está falando exatamente da fonte da vida que é Jesus, João 5,16, Hebreus, entre outras, a questão da imutabilidade divina. Nós não estamos aqui para falar em detalhes sobre esses aspectos dos atributos da divindade, mas mostrar que a Bíblia fala sobre isso, que Jesus possuía isso, portanto ele tinha a natureza divina. Ele era onisciente, onipresente, sabia todas as coisas, até mesmo quando nós observamos no princípio da criação, quando o próprio Deus Pai, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali está expresso o verbo Elohim, que é a palavra plural de Deus, quer dizer, mostrando um Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E ali na criação já está presente a presença de Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo antes da encarnação do Verbo. Quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está presente. E a ação do Espírito na natureza é exatamente dar vida. O Espírito é chamado o Espírito de vida, o que concede vida, não somente para a humanidade,
mas para a natureza. Uma árvore tem vida. Você corta um galho e deixa ele fora do tronco, ele vai secar-se porque não tem a vida, não tem a seiva. Então a vida de uma árvore é a seiva, a vida dos animais é o sangue, e assim sucessivamente, que o Espírito Santo deu esta vida para a natureza, para os animais, para as aves, para os peixes. Então a ação do Espírito é na vida. A ação de Deus é chamar as coisas à existência. Nós já estamos carecas de saber o verbo bara, do hebraico, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio, Bereshit, bara é o verbo criar. E este verbo criar, segundo os mais especialistas no hebraico, ele diz assim: é criar do nada, chamar as coisas à existência e elas surgirem. Hoje existe as pessoas criando algo, mas de algo que já está formado. As pessoas fazem um avião, mas usam o alumínio e todos os elementos que já existem na natureza. O homem cria pontes. Se for de madeira, ele usa de árvores, mas a árvore já está criada. Se for de concreto ou de ferro, de qualquer outro elemento, de algo que já está criado. Mas Deus chamou as coisas à existência, coisas que não haviam e elas apareceram, porque Cristo chama as coisas à existência. Isso é criar do nada. Então Deus Pai, a missão dele era chamar, criar as coisas, e essas coisas surgiram do nada. A luz surgiu do nada, ele chamou a luz e ela apareceu. Ele criou o luminar maior, que é o sol, criou o luminar menor, que é a lua, mas a luz cósmica foi criada depois. E a luz cósmica independe da luz do sol. Então ele criou a luz e depois criou os luminares para iluminar a terra, o sol para iluminar a terra de dia, a lua para iluminar a terra de noite. Mas a luz cósmica não faz parte do sol, mas elas foram criadas a partir do nada. Então nós vemos a ação do Deus Pai. E a ação do Deus Filho? O Deus Pai é o verbo, é a palavra. Quando Deus chama pela força da expressão, chamando as coisas à existência, não é a palavra fonética ali de Deus. Nós temos a nossa palavra fonética. Podemos chamar as coisas à existência, mas elas não virão, porque não é o poder da nossa palavra fonética, das sílabas, das palavras, das letras, que traz o poder de criação. Não era este poder de Deus. A palavra de Deus que chamava as coisas à existência, quando ele dizia, haja luz, esta palavra era Cristo. Era ele quem trazia as coisas à existência. Quando o Pai clamava, haja separação entre as trevas e a luz, e a palavra dele tinha o poder de fazer isto acontecer, a palavra é o verbo. Por isso que João diz assim, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Quer dizer, a palavra ou o verbo é Jesus, e ele é Deus e estava com Deus no princípio. Por isso que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Ele, Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando o Pai chamava a palavra, essa palavra era Jesus, Jesus colocava em execução o projeto de Deus, o plano de Deus Pai, e ele então fazia acontecer, e o Espírito dava sustentação para essas coisas, dava vida. Então o verbo de Deus é a palavra. Então ali nós vemos a presença de Jesus antes da encarnação do verbo, antes de se tornar o verbo encarnado. O outro tópico diz assim, que ele esvaziou-se da sua glória para tornar-se o verbo encarnado. Isto é, ele estava no trono, ao lado do Pai, com toda a sua glória. Os serafins, os querubins, todos os anjos, os seres celestiais, o adoravam, o louvavam como divino. Mas o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do 15, diz, de sorte, Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Esvaziou de quê? Da sua glória. E tomou a forma de servo, de homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então ele esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, ele só não fez uso dos atributos divinos enquanto estava humano, a não ser a salvação, o perdão dos pecados. Mas ele se tornou um homem comum, é o que nós vamos ver a seguir. O verbo se fez carne,
foi gerado no ventre de Maria. E essa geração não poderia ser através de José, porque ia pegar a gênese do pecado humano. Então ele nasceria com o pecado original. Então ele foi formado pelo Espírito no ventre de Maria, porque a gênese humana, o pecado original, não teve poder ou condições de estar nele. Então ele foi gerado sem pecado original e sem os pecados experimentais, como a lição fala acertadamente. E ele nasce como um bebê, normalmente usou fralda, se é o caso, foi amamentado, se é o caso, aprendeu a dar os primeiros passos, todas as instruções humanas, como diz Lucas, crescia Jesus em sabedoria para com os homens, em sabedoria para com Deus, em entendimento, em graça. É o crescimento de um ser humano numa sociedade normal. Aprendeu a ler, aprendeu a recitar a Torá da forma da cultura hebraica, normalmente. Então era um homem normalmente experimentado nos trabalhos como qualquer um outro trabalhador. Então ele não deixa de ser Deus, mas não está fazendo usufruto da divindade. O segundo ponto mostra Jesus verdadeiro homem. Então ele estava no seio do Pai quando deixou, como disse Paulo, com a referência que citamos agora há pouco, que ele deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou aquela vida. Isso foi, com certeza, a gente fica imaginando, isso foi um assombro para os anjos, que estavam acostumados a ver Jesus sentado no trono, sendo adorado, exaltado, proclamado, glorificado, e de repente ele toma a forma de servo, a forma de homem, e então na forma humana ele é humilhado, ele é caçoado, ele é castigado. Os anjos ficaram, no meu pensamento, estarrecidos, porque não tinham visto antes isso como filho de Deus ou o próprio Deus sendo tratado desta maneira. E este projeto de Deus já estava no plano de Deus na criação do mundo. Quando a Bíblia diz assim, eis o Cordeiro de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Eu fico imaginando como se que na criação Elohim estivesse criando o homem e na minha pobre ilustração é como se alguém dissesse, nós estamos fazendo Adão, mas este homem vai pecar. É como se alguém se dispusesse a dizer, não, vamos fazer Adão. Porque quando ele pecar, eu vou lá e restauro ele. Eu vou me tornar um verbo, vou me encarnar, o verbo encarnado, tomar forma de homem para poder restaurar esse homem. E isso foi projetado desde o Gênesis, desde a fundação do mundo. Era o plano salvífico, projeto de Deus. E isso durante a Bíblia inteira foi se estendendo pelos profetas, cada vez mais. Vemos Moisés falando do profeta que havia de vir, nós vemos Isaías falando do Messias que havia de vir, e todos os profetas maiores, os profetas menores, ao longo de todo o Antigo Testamento, se nós formos citar, a lição cita algumas referências, falando da vinda do Messias. E cumprindo-se a plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho ao mundo, no tempo certo, no tempo determinado. Cristo veio, se tornou homem, o Verbo encarnado, assumiu esta natureza divina, tornando-se corpo participante de duas naturezas, a divina e a humana, e então nós estamos estudando esse relato acontecido, esse fato verídico. Então Cristo, como nós, ele assume uma natureza humana. Isto é, sentiu fome, ele se alimentava, sentiu sede, tomava água, dormia, descansava. Uma natureza normal, trabalhava em todas as semelhanças que é um ser humano, porque ele era um ser humano, ele se torna um ser humano. É diferente dos gnósticos, o gnosticismo, em um período da história da igreja, acreditava que a carne, a natureza, o corpo em si, é meramente má, inerentemente má. E essa carne má, ela é pecaminosa, e por isso que eles acreditavam que nós devemos humilhar essa carne, sacrificar a carne. Então eles se retaliavam, se cortavam, como se fazendo isso, a natureza da carne pecaminosa, que era o próprio corpo, elas poderiam adquirir um pouco de santificação ou de purificação. É o engano deles, porque a Bíblia não está falando do corpo como carne humana, que é inerentemente má, mas está falando das obras da carne que são manifestas e que estão presentes na alma. Estas obras é que devem ser sacrificadas e mortificadas, e não o corpo em si. Porque tem pessoas que prostram o joelho no chão durante 7, 8, 9 horas e imprimem a vontade do descanso do corpo e às vezes adquirem até água no joelho, como eu já vi alguns,
porque não há circulação sanguínea ali, e eles estão dizendo que estão sacrificando a carne, no caso o corpo. E a Bíblia diz assim que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Lógico que nós precisamos zelar do corpo, cuidar do corpo, porque é templo e morada do Espírito. Mas ela diz também que quem destruir o templo de Deus, uma referência ao corpo, Deus o destruirá. Então não é o corpo que deve ser retaliado, mas sim as vontades, a concupiscência que estão na alma. Essas devem ser sufocadas, suplantadas, mortificadas para que o Espírito perambule ou domine a nossa vida. E os gnósticos faziam isso achando que estavam fazendo favor para a carne. E eles não conseguiam entender como que Jesus assume esse corpo que é pecaminoso. O corpo em si já tem um pecado, e ele assume um corpo de que forma? O corpo é um pecado. O corpo tem pecado. Eles não aceitavam que Jesus tinha um pecado, mas negavam que Jesus veio num corpo como o nosso. Que o corpo de Jesus Cristo era 100% humano. Eles alegavam até que esse corpo humano de Jesus era um corpo superior ao nosso. Não era igual ao nosso. Por isso que isso levou, na época de João, sabendo dessas dissidências dos gnósticos, levou João a dizer assim que o espírito que não aceita Jesus Cristo encarnado é o espírito do anticristo. Era uma referência aos gnósticos. Aqueles que não acreditam que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. É uma reprimenda para as pessoas que acreditavam que o corpo de Cristo era um corpo superior, que eram os gnósticos. Mas a Bíblia mostra que era um corpo igual ao nosso, de carne, de ossos, de nervos, o sangue foi derramado. No seu sofrimento corporal, ele quase que foi mutilado e morreu, assim como todos nós morremos. A diferença é aquilo que o escritor aos Hebreus sempre vai pregar. Em nós, como nós, em tudo foi tentado, todos os tipos de tentações. Agora a diferença é que o corpo dele não tinha pecado. A alma não tinha pecado, o espírito não tinha pecado. O efeito do pecado original é nulo. O efeito do pecado experimental, os atos cometidos, nulo. Ele não cometeu erro nenhum, nem na sua fala, nem nos seus pensamentos, nem nas suas atitudes, e em nada Cristo errou. 100% homem, mas 100% Deus, sem pecado. A diferença é exatamente esta. Isso porque foi gerado da obra do Espírito no ventre de Maria, para não ter nenhuma partícula do pecado original em seu corpo. E o próximo ponto, o segundo tópico, Jesus nasceu na plenitude do tempo, conforme Paulo escreve aos Gálatas, isto é, no tempo estipulado, no tempo determinado, no tempo marcado que Deus programou no seu projeto divino através do século, é o tempo que ele nasceu. Entre a cultura grega, a cultura judaica e a cultura romana. Por que exatamente nesse tempo? Porque a influência da Grécia estava grande nos escritos, grande na linguagem que predominava o mundo. Ele nasce nisso e favoreceu os evangelhos ou os evangelistas a escrever e os seus escritos, então, circular pelo mundo conforme a cultura grega e diversos outros fatores que poderemos citar. Na cultura hebraica ou judaica, ele nasce nesse tempo porque era proveniente que ele nascesse de Israel. E na cultura romana, porque os romanos estavam abrindo estradas. Então, percorreu a notícia do evangelho, do nascimento de Cristo, os livros e toda a igreja fez usufruto dessa cultura romana. E diversos outros fatores que podemos citar aqui também, que contribuem para essas três culturas, mas não é o caso. O nosso tema é Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Quando ele nasce, mostra ali claramente nos escritos dos evangelhos a aprendizagem de Jesus, como ele cresceu como um menino normal e as pessoas não viam diferença, era um menino normal. A diferença é que não havia maldade, não havia os pensamentos das questões, das influências do pecado original. Desde cedo, ao completar os 12 anos, nós vemos a questão dele de cuidar dos negócios do Pai. Já tinha um compromisso, já estava patente que ele veio para cuidar dos negócios do Pai. Terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Aí temos aqui a humanidade de Jesus. Então, como ele era 100% humano, e alguns estudiosos acreditam que ele, na sua humanidade, quando ele fazia milagres, quando ele fazia maravilhas, quando ele fazia todas as questões que nós vemos ali relacionado aos seus atributos, quando ele curava, quando ele operava milagres, quando ele não é porque ele era Deus. Ele não estava fazendo uso da natureza divina. Ele, como humano, precisava da operação do Espírito, assim como nós precisamos da operação do Espírito
para realizar milagres através da nossa vida. Ele precisava dos atributos do Espírito de Deus, dos dons espirituais, do fruto do Espírito. Pode observar que no batismo o Espírito veio sobre ele como em forma de pomba e repousou sobre ele. Então ali o Espírito começou a usá-lo para que ele pudesse fazer obras grandiosas. Agora, ele ressuscitava mortos? Não é porque ele era divino, senão nós poderíamos atribuir a natureza divina aos profetas do Antigo Testamento que também ressuscitaram mortos. A Pedro não é divino, mas ressuscitou mortos. Ele operava sinais, milagres e maravilhas, não porque ele está fazendo uso da natureza divina. Se fosse assim, os discípulos que também fizeram as mesmas operações que Cristo fez e não era divino, e como que eles operavam? Através do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus veio sobre Cristo na natureza dele, na natureza humana, necessária, porque ele abriu mão da sua glória, mas não abriu mão da sua divindade, todavia não fazia uso fruto da sua divindade. Senão nós não poderíamos fazer as mesmas obras que ele disse que faríamos, e faríamos maiores do que ele, porque o tempo dele foi pequeno, o nosso tempo é amplo, e nós fazemos obra maior no sentido de quantidade de obra ou de tempo fazendo obras. Não porque somos divinos, mas pela ação do Espírito Santo. E como provamos que a ação do Espírito estava na vida de Jesus? Paulo, ele fala aos Colossenses que foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. O que é a plenitude do Espírito? É a totalidade máxima da ação do Espírito. No dia de Pentecostes, os discípulos foram repartidos línguas que de fogo sobre cada um deles. Mas em Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. E a plenitude do Espírito é todos os atributos do Espírito. Todos os dons espirituais estavam sobre Jesus. Todos os frutos do Espírito estavam sobre Jesus. Hoje é difícil uma pessoa só ter todos os dons espirituais. Mas a igreja em si tem. A igreja de Corinto tinha todos os dons, como Paulo diz. Tem todos os dons, mas Paulo não louvava a igreja. Agora uma pessoa só, toda a plenitude do Espírito estava em Jesus. Todos os dons estavam em Jesus Cristo. Por isso que ele operava sinais, prodígios e maravilhas. Nós vemos o profeta Isaías dizendo que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, os 7 Espíritos. Mas como assim 7 Espíritos? A Bíblia diz assim, Paulo dizendo, só há um Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. E como que são 7 Espíritos? Não é que existe 7 Espíritos, mas o número 7 é uma referência à perfeição. É como os que estudam a numerologia bíblica dizem que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, o número 3 é o número da Trindade. Então estava todo o Espírito na sua perfeição, na sua totalidade, em Jesus, e ele então operava os milagres, os prodígios e as maravilhas, era através desses atributos. Mas ele não usou a parte divina? Sim, quando necessária, Cristo usou a parte divina. Observamos que desceram o aleijado na frente de Deus. E ele olhou para o aleijado e disse assim, perdoados estão os teus pecados. E a multidão arrazoava no coração, dizendo assim, quem é este que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecados, e este está perdoando pecados. E Jesus disse assim, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? E eles analisaram. É fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Qualquer um pode dizer. Agora, mandar ele levantar e andar, isso é complicado. Então, Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Em outras palavras, para que saibais que o Filho do Homem é Deus, porque só Deus tem poder de perdoar. E para nós que estamos estudando, fica claro como ele estivesse dizendo, para que saibais que o Filho do Homem tem a natureza divina, ele fez o que era mais difícil aos olhos humanos, para que os homens entendessem a natureza divina de Cristo. Então ele tinha esse poder, fazia uso da natureza divina quando necessária. Os discípulos não perdoavam pecados, então eles não tinham a natureza divina. Os discípulos faziam milagres através do Espírito. Por quê? Porque era humano e precisavam do Espírito de Deus na sua vida. Jesus operava milagres porque era humano e tinha um Espírito, a plenitude, aliás, não era dom. Era a plenitude do Espírito na sua vida. Mas, quando foi necessário fazer uso da sua natureza divina,
Ele faz uso, perdoando pecados, perdoando pessoas e fazendo várias outras questões que é inerente da natureza divina. Então fica claro a natureza humana e fica claro a natureza divina em nosso Criador. Então a perfeição na humanidade de Jesus está claro, como diz o texto da lição, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Não que ele vivia um separado, ele vivia no meio dos pecadores, comia e bebia, e as pessoas até diziam, um comilão, um beberrão, vive no meio dos pecadores, mas separado da sua natureza. Não praticava o pecado experimental como os demais pecadores do mundo todo praticam. Então ele era separado neste aspecto, porque é perfeito, é santo. Como os textos dizem assim, homem que não há dolo, nenhum engano se achava em seus lábios, por causa da perfeição. E várias pessoas, em certos momentos, declararam isso, que Jesus é justo. Quando alguém morre, alguém disse, realmente esse homem era justo. Quando Pilatos estava fazendo o julgamento, ele dizia, eu lavo as mãos do sangue desse justo. Quando a mulher de Pilatos teve um sonho, ela disse, muito sofri por causa do sangue desse justo. Então, por isso que Lucas é considerado o escritor que escreve para os gregos, porque os gregos buscavam a perfeição humana, alguém que não errasse, vestiam os linhos brancos buscando exatamente isso, a perfeição na vivência humana. E Lucas está como que se estivesse dizendo aos gregos, achei o homem perfeito, Jesus o homem perfeito, e a cor branca de Lucas, que nos remete lá ao tabernáculo, que tinha as cores azuis, as cores carmesins, as cores escarlata e as cores brancas, e o branco mostrando exatamente a perfeição de Jesus. Então, nós vemos a natureza divina e a natureza humana no Criador, sendo que a natureza humana era perfeita, sem pecado, sem erros, sem dolos. E a natureza divina que está nele, já estava quando o Verbo estava encarnado, ela foi executada quando necessário, naquilo que só Deus pode fazer. Portanto, professor e professora, que você estude um pouco mais sobre a natureza do Criador, as duas naturezas do Criador. Os cristãos da igreja primitiva estudavam a partir de Antioquia, quando eles estão pensando o pensamento teológico, já vieram esses questionamentos. A patrística, alguns pais da patrística já falavam sobre estas duas naturezas do Criador, e hoje nós estamos aqui falando sobre a natureza do Criador. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição. Uma boa aula para você, professor e professora.